com um único golpe, Gawain não apenas vinga Anne, mas também derrota um dos importantes Cavaleiros do Caos, atraindo a atenção de Percival e do seu próximo adversário, o último campeão do torneio, Balin. E agora, fica a questão, o quanto Gawain evoluiu? Será que ela já alcançou ou até mesmo superou o lendário pecado do orgulho Escanor? Gawain é, entre os 4 Cavaleiros do Apocalipse, o personagem cuja origem permanece mais envolta em mistério. Questões como quem são seus pais, como ela nasceu e a verdadeira natureza de seus poderes ainda estão sem respostas, alimentando tanto a nossa curiosidade quanto a dela mesma, pois a própria Gawain vive a angústia por não saber de tudo isso sobre si mesma. 生みの親は誰なのか。なぜ我は女にしか興味を持てぬのか。なぜ我は他者に愛情を抱くことができぬのか。アーサーはそのことを知ってか知らずか、必ずその答えをはぐらかす。だが連中は違う。それぞれが悩みを持ち、己の力で答えを探そうとしている。 E inicialmente, ela provavelmente só aceitou essa jornada com o propósito de encontrar a única pessoa que poderia responder essas perguntas. E por mais que nada tenha sido confirmado oficialmente, é nítido que o Nakaba parece apontar para uma direção bem clara, que vem ficando cada vez mais evidente com o caminhar da história, como a recente introdução dos avós de Gawain como bonecos mágicos, e sendo referências diretas a Escanor e Merlin. Além disso, sua avó, entre aspas, não é apenas uma figura materna simbólica, mas também a mentora que lhe ensinou a usar magia. Todas as habilidades mágicas de Gawain foram ensinadas por esta boneca, reforçando a ideia de um vínculo direto com Merlin. E além disso, temos, claro, o poder do Sol, o Sunshine, que quando é usado por Gawain, se manifesta de uma forma muito semelhante ao Escanor. Portanto, tudo isso reforça a teoria de que Gawain pode ser uma criação de Merlin, fruto de uma combinação dos seus próprios genes com os de Escanor. E nesse sentido, Gawain seria, de certa forma, uma filha, entre aspas, dos dois, embora de forma artificial. E essa possibilidade também explicaria muitos aspectos do seu comportamento. A personalidade galanteadora e os esforços para impressionar outras mulheres são traços que lembram claramente o Escanor, que seriam, portanto, evidências dessa influência genética, onde a própria Gawain admite não entender por que sente essas inclinações. Outro ponto a considerar é o comportamento confiante e até mesmo arrogante de Gawain, que insiste em sempre se colocar como a mais forte. Essas atitudes seriam reminiscências claras do Escanor, reforçando ainda mais o vínculo entre os dois. Mas entre todas as comparações possíveis, há uma que sem dúvidas desperta as discussões mais acaloradas. Será que a filha já se equipara ao pai em termos de força? Ou será que Gawain já superou Escanor? Bom, comparando especialmente os feitos de ambos, Escanor, em sua época, alcançou feitos lendários. Ele derrotou sozinho praticamente metade dos 10 mandamentos e enfrentou o Rei dos Demônios em seu auge. Já Gawain, embora mostre um potencial promissor, ainda parece estar trilhando o caminho para alcançar esse nível de poder. Até agora, ela enfrentou o Galland, que estava com um buff do poder do caos, mas não conseguiu derrotá-lo sozinha. Contra Pelgard, um dos 4 perigos, Gawain foi completamente superada e derrotada. No entanto, no Reino dos Demônios, ela conseguiu demonstrar uma evolução significativa, derrotando 4 Cavaleiros do Caos com uma facilidade impressionante. Além disso, Gawain enfrentou a Besta da Aliança, uma fusão caótica dos demônios de elite de Celdris, e que nessa ocasião chegou a afirmar que com todo o seu poder
poderia lidar até mesmo com Tristan em sua forma demoníaca. Já após o time skip, vimos duas situações que destacaram um pouco da sua evolução. Seu breve confronto com Percival, que chegou a ficar impressionado com sua força, e agora sua vitória esmagadora contra Turret, um cavaleiro do caos de confiança de Ironside e com a capacidade de invocar e domar criaturas do purgatório. Porém, mesmo com tudo isso, é sensato dizer que tudo que Gawain realizou até agora não se compara ainda à grandiosidade dos feitos de Escanor. Ainda há um longo caminho a percorrer, mas Gawain carrega consigo o potencial de superar não apenas o Escanor, mas também a Merlin. Afinal, ela provavelmente foi criada com esse propósito, para ser uma combinação aprimorada ou perfeita dos dois pecados capitais. E tudo indica que sua verdadeira evolução será testada em seu confronto contra Balin. Balin, que assim como Gawain, é um personagem envolto em mistério, tendo um histórico já meio impressionante, derrotando Gareth sem permitir qualquer reação e resistindo ao ataque máximo de Gawain, saindo praticamente ileso. A força de Balin não apenas impressiona, mas também levanta inúmeras teorias já debatidas aqui em outros vídeos, de que Balin poderia ser uma persona do próprio Rei do Caos, um personagem totalmente novo que no futuro irá integrar a Távola Redonda, ou uma transformação do Lancelot. E essa última possibilidade é de fato a que mais tem indícios, pois Balin apresenta traços e comportamentos que lembram muito Lancelot, além de parecer absorver a magia de Gawain, algo que Lancelot também poderia fazer. Mas Marcelo, o comportamento e as falas de Balin neste último capítulo em relação a Gawain parece contradizer essa possibilidade. Além disso, o próprio Percival provavelmente teria reconhecido Lancelot se fosse o caso. No entanto, é importante lembrar que Lancelot é um mestre do disfarce e da manipulação. Ele conseguiu enganar todos durante muito tempo enquanto assumia a identidade de Sim. E sobre o fato de Percival não ter reconhecido a alma de Lancelot, isso ainda é algo muito aberto e pode ter várias explicações. Primeiro, pode ser que o próprio Percival esteja fazendo o mesmo que fez com Dabuzo. Sabia quem ele era, mas escolheu não revelar a ninguém. Esse tipo de abordagem já foi utilizado por Nakaba antes como um recurso narrativo, mantendo mistérios importantes até o momento certo. Além disso, Nakaba provavelmente não quer entregar esse plot antes do planejado, então ele deve trabalhar a narrativa de forma a nos confundir e enganar exatamente como aconteceu com Sim, mesmo quando todos já tinham certeza de que Sim era Lancelot. O Nakaba foi até o último segundo tentando manter esse mistério. E fora isso, há também uma lógica narrativa para isso, pois Nakaba já revelou 3 dos 4 cavaleiros do Apocalipse no Reino Eterno dentro desse arco. Então por que deixar apenas o Lancelot de fora? Será que Nakaba pretende criar um arco inteiro só para destacar Lancelot? Além disso, a gente consegue observar que ele tem conduzido as histórias de forma paralela. De um lado, temos Percival e Diodora, cujo confronto promete ser repleto de drama e revelações de segredos cruciais. E do outro temos Tristan, que perdeu a consciência e agora luta contra seus próprios amigos. Nesse contexto, quem seria mais apropriado para lidar com Tristan do que o próprio Lancelot? Se de um lado veremos o confronto de Percival contra Diodora, faz total sentido imaginar que do outro veremos Lancelot enfrentando Tristan para trazê-lo de volta. Portanto, tudo isso parece convergir para essa possibilidade, mas o que torna esse universo fascinante é justamente a liberdade de teorizar e explorar as inúmeras direções que a narrativa pode tomar. Pois, de toda forma, Nakaba irá precisar explicar a origem do poder de Balin,
Durante todo esse tempo, onde estava um personagem tão forte assim? Porque ele nunca apareceu antes, e como ele alcançou esse nível de força impressionante, capaz de rivalizar com um dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. E é aqui que Gawain pode desempenhar um papel central na explicação. A gente começou esse vídeo falando sobre Gawain ser um experimento ou criação da Merlin, possivelmente uma fusão dos genes de Escanor e da própria maga. Mas será que Gawain foi a primeira ou única tentativa de Merlin? A gente já chegou a comentar sobre isso em vídeos passados, sobre Merlin ter feito outros experimentos que deram errado, antes de possivelmente obter sucesso com Gawain. E se Balin, portanto, fosse um desses experimentos anteriores, pois existem alguns indícios que reforçam essa possibilidade. Por exemplo, foi mencionado que Balin se recusou a deixar o caldeirão mesmo após vencer o festival, pois desejava continuar enfrentando adversários poderosos para se tornar ainda mais forte. E esse comportamento é muito semelhante ao do Escanor, que adorava lutar contra inimigos poderosos e buscava constantemente desafios que testassem os limites de sua força. E Balin parece compartilhar esse desejo de encontrar oponentes que estejam à sua altura. E isso também explicaria por que Balin se interessou tanto por Gawain ao perceber o quanto ela era tão forte. Além disso, a transformação de Gawain parece ter despertado algo a mais em Balin, pois sua expressão e comportamento mudam instantaneamente, como se ele tivesse reconhecido algo familiar nela. A força sobre-humana e a aparência de Gawain não apenas despertaram sua vontade de enfrentá-la, mas também seu interesse em compreender por que ela é tão parecida com ele. Balin é um personagem robusto que exala confiança em sua força e busca oponentes dignos, mas ele também pode carregar parte das respostas que Gawain tanto procura. Sendo assim, a conexão ou paralelo que o Nakaba criou entre Balin e Gawain pode ir muito além de uma simples curiosidade ou desejo de um simples confronto. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Acham que um dia Gawain irá superar tanto Merlin quanto Escanor? E Balin, será que ele pode ser um dos primeiros experimentos da Merlin, tendo herdado apenas os genes do Escanor? Comentem, vamos continuar conversando agora e nos comentários até o lançamento do nosso próximo vídeo. Até lá, muito obrigado, falou, fui, é nóis!